Só quem acredita que Deus pode agir quando tudo parece perdido vai entender o que aconteceu naquele dia. O final dessa história é emocionante. A sirene da polícia ecoava pela rua estreita, enquanto duas viaturas paravam bem na frente da pequena mercearia do bairro. Algumas pessoas se afastaram. Rapidamente outras começaram a cochichar. No meio daquela confusão estava Daniel, parado ao lado do balcão, com os olhos arregalados e as mãos tremendo levemente. Um homem apontava para ele com o dedo em riste, gritando que o dinheiro do caixa tinha sumido e que Daniel era o único que poderia ter pegado. Eu nunca vou esquecer aquele momento. Meu nome é Margaret e eu moro naquela rua há mais de 40 anos. Já vi muita coisa acontecer ali. Brigas, despedidas, reencontros, gente indo embora e gente chegando com sonhos novos. Mas o que aconteceu naquele dia com Daniel foi diferente de tudo que já presenciei. Daniel era um rapaz tranquilo, trabalhava ali na mercearia havia pouco mais de um ano. Sempre educado, sempre com um sorriso tímido no rosto, ajudava os idosos a carregar compras até o carro e muitas vezes ficava depois do horário para organizar as prateleiras. Mas naquele dia, tudo parecia ter virado contra ele. O dono da mercearia estava vermelho de raiva. Ele dizia que faltavam milhares de dólares do caixa do escritório e que apenas 2 pessoas tinham acesso àquela sala naquela manhã. Ele e Daniel. As pessoas começaram a se juntar na porta da loja. Algumas cochichavam. Outras olhavam para Daniel com desconfiança. Eu podia ver nos olhos dele uma mistura de medo e incredulidade, como se estivesse tentando entender como tudo aquilo tinha acontecido tão rápido. Os policiais entraram no estabelecimento com passos firmes. Um deles pediu silêncio enquanto o outro anotava as acusações do dono. Daniel tentou explicar. Disse que não tinha pegado nada. Disse que naquela manhã tinha passado a maior parte do tempo descarregando caixas no depósito. Mas naquele ambiente cheio de olhares desconfiados, suas palavras pareciam não ter peso nenhum. E eu me lembro, claramente, do instante em que um dos policiais virou para ele e disse que precisaria fazer algumas perguntas na delegacia. Foi nesse momento que Daniel abaixou a cabeça por um segundo, como se estivesse buscando forças em algum lugar que ninguém ali podia ver. Eu não sabia, mas aquele rapaz carregava dentro de si uma história de fé que poucos conheciam e uma oração feita naquela mesma manhã que ainda não havia sido respondida. E o mais estranho é que enquanto todos ali acreditavam que a situação estava praticamente decidida, algo completamente inesperado já estava prestes a acontecer naquela loja. Mas antes de contar o que aconteceu, quando os policiais deram o próximo passo, deixa eu te dizer uma coisa. Se você gosta de histórias reais que mostram como Deus pode agir quando ninguém mais acredita, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos relatos. Porque o que aconteceu com Daniel naquele dia começou muito antes daquela acusação. E quando a verdade começou a aparecer, ninguém naquela sala estava preparado para o que viria em seguida. Os policiais pediram para que todos se afastassem do balcão enquanto começavam a fazer perguntas. A pequena mercearia que normalmente tinha o som tranquilo de carrinhos passando e sacolas sendo abertas, agora estava tomada por um silêncio pesado. Daniel permanecia parado perto da porta do escritório, como se cada olhar desconfiado pesasse sobre os ombros dele. Eu estava sentada na cadeira perto da janela, observando tudo, e algo dentro de mim dizia que aquela história ainda estava longe de terminar. O dono da loja continuava insistindo que o dinheiro havia desaparecido poucos minutos antes. Ele repetia que Daniel tinha passado perto do escritório naquela manhã e que não havia mais ninguém ali naquele horário. Quanto mais ele falava, mais as pessoas ao redor começavam a acreditar que a situação estava resolvida. Mas Daniel não reagia com revolta. Ele parecia lutar contra outra coisa. Eu percebi quando ele respirou fundo e apertou as mãos discretamente, como alguém tentando se manter firme por dentro. Mas tarde eu descobriria que aquela manhã
já havia começado difícil para ele. Daniel havia recebido uma ligação poucas horas antes dizendo que sua mãe, que morava em outro estado, tinha piorado no hospital. Os médicos não estavam otimistas. Ele havia vindo trabalhar mesmo assim, tentando manter a cabeça ocupada, carregando dentro do peito uma preocupação que ninguém naquela loja podia imaginar. Durante o intervalo, enquanto organizava algumas caixas no depósito, ele havia feito uma oração simples. Não era uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Ele apenas pediu que Deus cuidasse da mãe dele e o ajudasse a atravessar aquele dia sem desmoronar. O que ele não sabia era que aquela oração estava prestes a ser colocada à prova de uma forma que ninguém ali poderia prever. Um dos policiais começou a examinar o escritório. O outro pediu para Daniel esvaziar os bolsos sobre o balcão. As moedas e o celular dele fizeram um pequeno barulho ao tocar a madeira. Nada além disso. Mesmo assim, os cochichos aumentaram. Algumas pessoas começaram a filmar discretamente com o celular. Outras balançavam a cabeça como se já tivessem tirado suas próprias conclusões. O dono da mercearia insistia que o dinheiro estava em um envelope grande dentro da gaveta do escritório e que aquele envelope simplesmente havia desaparecido. A cada minuto que passava, o clima ficava mais pesado. Eu olhava para Daniel e via nos olhos dele algo que não parecia culpa. Parecia um tipo de tristeza silenciosa, como se ele estivesse tentando aceitar que ninguém ali acreditava na palavra dele. Foi então que um dos policiais voltou do escritório com uma expressão séria. Ele disse que não havia sinais de arrombamento e que, de acordo com o que estavam vendo, alguém com acesso à loja provavelmente havia pegado o dinheiro. Aquelas palavras fizeram o dono da mercearia apontar novamente para Daniel. E naquele momento, por um instante muito curto, eu vi algo diferente no olhar do rapaz. Não era desespero. Era como se ele estivesse lembrando de alguma coisa. Algo que tinha acontecido naquela manhã. Algo que talvez ninguém mais tivesse percebido. E enquanto todos ali acreditavam que Daniel seria levado embora em poucos minutos, havia um detalhe silencioso daquela manhã que ainda não tinha sido revelado. Um detalhe que faria aquela situação tomar um rumo completamente inesperado. Naquele instante, Daniel ainda não imaginava, mas o céu já estava se movendo de uma forma que nenhum daqueles policiais conseguiria explicar. O silêncio dentro da mercearia parecia cada vez mais pesado. As pessoas continuavam observando cada movimento dos policiais enquanto Daniel permanecia parado diante do balcão. Um dos agentes já segurava um pequeno bloco de anotações, perguntando novamente sobre os horários daquela manhã. Onde ele estava? Quem tinha visto? O que tinha feito exatamente antes do dinheiro desaparecer? Daniel respondeu tudo com calma, mas era evidente que suas palavras não estavam convencendo muita gente ali. O dono da loja repetia a mesma frase várias vezes. Ninguém mais tinha entrado naquele escritório. Ninguém além dele e de Daniel. Quanto mais aquela acusação era repetida, mais a situação parecia se fechar ao redor do rapaz. Eu podia ver que ele estava tentando se manter firme, mas havia um peso no ar difícil de explicar. Algumas pessoas do lado de fora já comentavam que ele provavelmente seria levado algemado. Aquilo partia o coração de quem conhecia Daniel de verdade, porque ele não era aquele tipo de pessoa. Mas naquele momento, quem estava disposto a acreditar nisso? Foi então que um dos policiais falou algo que fez o ambiente inteiro gelar. Ele disse que, diante das circunstâncias, Daniel precisaria acompanhá-los até a delegacia para prestar depoimento formal. Não era uma prisão, mas também não era uma simples conversa. O dono da mercearia cruzou os braços com expressão dura. Algumas pessoas murmuraram baixinho. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Ele abaixou o olhar, respirou fundo e passou a mão no rosto, como alguém tentando organizar os próprios pensamentos. E naquele momento aconteceu algo curioso. Em vez de discutir, em vez de se defender com raiva, Daniel apenas disse uma frase simples. Ele pediu aos policiais alguns minutos antes de sair dali.
O pedido surpreendeu até os próprios agentes. Um deles perguntou o motivo. Daniel respondeu com uma calma que eu nunca vou esquecer. Ele disse que precisava fazer uma ligação e que também queria pedir algo ao dono da loja. Não para se defender, mas para que olhassem novamente para as câmeras de segurança da rua. O dono da mercearia respondeu imediatamente que já tinha verificado as câmeras internas e que não havia nada nelas. Mas Daniel insistiu que não estava falando das câmeras da loja. Ele estava falando da câmera da lavanderia do outro lado da rua. Aquilo fez algumas pessoas trocarem olhares confusos, porque até aquele momento ninguém tinha mencionado aquela câmera. Um dos policiais franziu a testa e perguntou por que aquilo seria importante. Daniel ficou em silêncio por um segundo antes de responder. Ele disse que lembrava de algo estranho que tinha visto naquela manhã. Algo rápido demais para ter certeza, mas suficiente para ficar preso na memória dele. E naquele instante, enquanto todos ali pensavam que aquilo era apenas uma tentativa desesperada de ganhar tempo, Daniel tomou uma decisão silenciosa dentro de si. Ele fechou os olhos por um breve momento, e eu vi claramente seus lábios se moverem, como se estivesse fazendo outra oração. Não uma oração longa, apenas um pedido simples para que a verdade aparecesse. Mas o que ninguém ali sabia era que aquela câmera do outro lado da rua tinha registrado algo que mudaria completamente o rumo daquela história, e que naquele mesmo instante alguém inesperado estava prestes a entrar pela porta da mercearia. Os policiais trocaram um olhar rápido entre si quando Daniel mencionou a câmera da lavanderia do outro lado da rua. Até aquele momento, toda a atenção estava voltada apenas para dentro da mercearia. Ninguém tinha considerado que algo do lado de fora pudesse ter relação com o desaparecimento do dinheiro. Um dos agentes perguntou novamente se Daniel tinha certeza do que estava dizendo. Ele respondeu com honestidade que não tinha visto tudo claramente. Apenas um detalhe que ficou na memória dele quando saiu rapidamente até a porta da loja naquela manhã. O dono da mercearia parecia irritado com aquela nova possibilidade. Para ele, aquilo parecia apenas uma tentativa de atrasar o inevitável. Mesmo assim, um dos policiais decidiu que não custava nada verificar. Ele pegou o rádio para falar com outro agente que estava do lado de fora, pedindo para perguntar na lavanderia se a câmera da fachada ainda estava funcionando. Enquanto isso acontecia, o clima dentro da loja ficou ainda mais estranho. As pessoas já não cochichavam tanto quanto antes. Agora havia uma expectativa silenciosa no ar. Daniel continuava parado perto do balcão, mas algo nele parecia diferente. Não era mais aquele olhar perdido de minutos atrás. Havia uma calma que não combinava com a situação. Mas tarde eu entendi de onde vinha aquela paz. Enquanto esperava a resposta sobre a câmera, Daniel abaixou a cabeça novamente por alguns segundos. Eu vi quando ele levou a mão ao bolso e segurou discretamente um pequeno pedaço de papel dobrado. Era um versículo que a mãe dele tinha enviado por mensagem naquela mesma manhã. Uma frase curta sobre confiar em Deus mesmo quando tudo parece injusto. Ele não disse nada para ninguém. Apenas guardou o papel de volta e respirou fundo. Era como se naquele momento ele estivesse entregando aquela situação a algo muito maior do que qualquer acusação humana. Alguns minutos depois, o rádio do policial chiou novamente. O agente que estava do lado de fora respondeu que a lavanderia realmente tinha uma câmera apontada para a rua e que o dono do estabelecimento estava disposto a mostrar as imagens da manhã. Aquilo fez o ambiente inteiro mudar. O dono da mercearia ficou em silêncio pela primeira vez desde que tudo começou. Um dos policiais disse que iria atravessar a rua para verificar, e foi nesse instante que algo ainda mais inesperado aconteceu. A porta da mercearia se abriu devagar, e um homem entrou com passos rápidos, olhando ao redor como se estivesse procurando alguém específico. Ele parecia nervoso,
quase ofegante. Quando os olhos dele encontraram Daniel perto do balcão, sua expressão mudou completamente. Naquele momento, ninguém ali imaginava que aquele homem carregava uma informação que poderia transformar toda aquela acusação. E, enquanto o policial atravessava a rua para ver as imagens da câmera, algo começava a se alinhar de uma forma que nenhum daqueles presentes conseguiria prever. Se você está acompanhando essa história e quer ouvir mais relatos de momentos em que a verdade aparece quando tudo parecia perdido, vale a pena se inscrever no canal, porque o que estava prestes a ser revelado ali dentro daquela mercearia mostraria que, às vezes, a resposta de uma oração começa a surgir nos detalhes que quase ninguém percebe. E o próximo minuto mudaria completamente o rumo daquela história. O homem que entrou na mercearia parou por um instante perto da porta, respirando fundo, como se tivesse corrido. Todos os olhares se voltaram para ele, inclusive os dos policiais. O silêncio voltou a tomar conta do lugar, mas agora era um silêncio carregado de expectativa. Ele olhou novamente para Daniel, depois para o dono da mercearia, e por alguns segundos parecia estar lutando para encontrar coragem de falar. Um dos policiais perguntou quem ele era e o que queria. O homem respondeu que trabalhava na oficina mecânica 2 lojas depois dali e que precisava dizer algo importante sobre aquela manhã. A voz dele tremia um pouco, mas o que ele disse em seguida fez várias pessoas na loja se aproximarem ainda mais para ouvir. Ele contou que estava do lado de fora da oficina, organizando algumas ferramentas, quando viu alguém saindo rapidamente da mercearia. No começo ele não achou estranho, gente entrando e saindo da loja era algo comum. Mas havia um detalhe que chamou sua atenção. A pessoa carregava um envelope grande nas mãos e parecia estar olhando para os lados como se não quisesse ser vista. O dono da mercearia imediatamente interrompeu, perguntando quem era aquela pessoa. O homem hesitou por um segundo antes de responder. Ele disse que não tinha visto o rosto com clareza naquele momento, mas tinha reparado em algo muito específico. O casaco vermelho com o logotipo da própria mercearia bordado no peito. Aquela informação caiu sobre a sala como uma pedra pesada, porque Daniel não estava usando aquele uniforme naquele dia. Ele tinha chegado para trabalhar com uma camisa simples, já que passaria a manhã no depósito carregando caixas. O único outro funcionário que usava aquele casaco naquele turno era o sobrinho do dono da loja, que havia saído mais cedo, dizendo que precisava resolver um problema pessoal. Antes que alguém pudesse reagir, o rádio do policial voltou a chiar. O agente que tinha atravessado a rua estava falando com urgência. Ele disse que já estava vendo as imagens da câmera da lavanderia e que havia algo que todos precisavam ver. Alguns minutos depois, ele entrou novamente na mercearia com o celular na mão. As pessoas se juntaram ao redor enquanto o vídeo era mostrado. A gravação mostrava claramente a porta da mercearia naquela manhã. E então, em poucos segundos de imagem, tudo ficou evidente. Um homem saía apressado da loja segurando um envelope grande. Ele usava o casaco vermelho da mercearia e quando levantou o rosto por um breve instante para olhar para a rua, não era Daniel. Era o sobrinho do dono. Um silêncio profundo tomou conta da loja. O dono da mercearia ficou imóvel, olhando para a tela sem conseguir dizer uma palavra. Daniel continuava parado no mesmo lugar, como se ainda estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Mas o que mais me marcou naquele momento não foi apenas a verdade aparecendo, foi a expressão de Daniel. Em vez de revolta, havia apenas um tipo de alívio silencioso, como se algo invisível tivesse sido removido dos ombros dele. E foi exatamente nesse instante que algo ainda mais surpreendente começou a acontecer dentro daquela mercearia. Algo que transformaria aquele momento de acusação em uma história que ninguém ali esqueceria pelo resto da vida. O silêncio que tomou conta da mercearia, naquele momento, era diferente de qualquer outro que eu já tinha presenciado ali. Não era mais o silêncio da suspeita ou da tensão.
Era o silêncio de pessoas percebendo que algo muito sério tinha acabado de ser revelado. O policial pausou o vídeo no instante em que o rosto do homem aparecia claramente na tela. Não havia mais dúvida. Não era Daniel. Era o sobrinho do dono da loja. Algumas pessoas começaram a cochichar novamente, mas agora os olhares estavam voltados para outro lugar. O dono da mercearia parecia paralisado. Ele olhava para o celular como se estivesse tentando convencer a si mesmo de que aquilo não podia ser verdade. Os policiais trocaram algumas palavras baixas entre si antes de um deles pedir que o dono confirmasse se aquela pessoa realmente trabalhava ali. Depois de alguns segundos, ele respondeu com a voz pesada, dizendo que sim, era seu próprio sobrinho. A atmosfera mudou completamente. O mesmo lugar onde minutos antes todos estavam convencidos de que Daniel era culpado, agora parecia pedir desculpas em silêncio. Algumas pessoas desviaram o olhar, talvez lembrando das coisas que tinham dito ou pensado. O policial então virou-se para Daniel e disse que ele estava livre para ir embora. Não havia mais motivo para levá-lo à delegacia. Mas Daniel não se moveu imediatamente. Ele apenas respirou fundo, passando a mão pelo rosto, como alguém que finalmente pode soltar um peso enorme do peito. Eu estava observando tudo da minha cadeira, perto da janela, e naquele instante percebi algo muito bonito. Daniel não demonstrava raiva, nem orgulho por estar certo. Ele apenas parecia profundamente grato. Alguns minutos depois, quando os policiais começaram a organizar a situação para localizar o verdadeiro responsável, Daniel caminhou lentamente até a porta da mercearia. Antes de sair, ele olhou para o céu por um breve segundo, como se estivesse lembrando daquela oração simples que tinha feito horas antes no depósito da loja. Aquela oração não tinha pedido justiça, nem vingança. Ele apenas tinha pedido que Deus o ajudasse a atravessar aquele dia sem perder a fé. E de alguma forma, no momento mais difícil, a verdade apareceu de um jeito que ninguém ali poderia ter planejado. Naquele dia, muita gente aprendeu algo dentro daquela pequena mercearia. Às vezes, as situações mais injustas parecem nos cercar completamente. As vozes ao redor podem acusar, julgar e apontar caminhos que parecem sem saída. Mas a verdade tem uma maneira curiosa de encontrar luz quando menos esperamos. Daniel continuou trabalhando naquela loja por algum tempo depois disso. Mas as pessoas passaram a olhar para ele de forma diferente. Não apenas como um funcionário, mas como alguém que manteve a calma e a fé quando tudo parecia perdido. E eu nunca esqueci aquele dia, porque ele me lembrou que algumas respostas não chegam com barulho ou espetáculo. Elas chegam no momento exato em que parecem impossíveis. Se essa história tocou você de alguma forma, considere se inscrever no canal para continuar ouvindo relatos como esse. Porque muitas vezes as maiores lições aparecem justamente nas histórias que começam com acusação, medo e injustiça, mas terminam mostrando que a verdade e a fé podem mudar tudo quando ninguém mais acredita.